passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Olá, pessoal, então eu vou dar início, né, à minha defesa de estágio. Eu atuei como estagiária na Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista, a CAMAP. Aqui tem uma breve apresentação sobre mim. Então eu sou Larissa, tenho 26 anos, né, sou graduando do curso de Engenharia de Biosistemas, e eu realizei o estágio na CAMAP na área de controle de qualidade e análise de aflatoxina e amendoim. Então, falando um pouco, né, sobre a empresa, então a CAMAP é uma cooperativa que fica localizada aqui no município de Tupã, no estado de São Paulo, sendo uma das maiores cooperativas de amendoim do Brasil. Ela possui um complexo agroindustrial muito amplo, né, com uma área de 8 alqueires, então ela é equipada com todo o suporte para receber essa produção de amendoim. Então, desde a parte de secagem, limpeza, armazenamento, até a questão de benefício, laboratório, onde foi a área que eu atuei, e, por fim, a parte de controle de qualidade dos produtos que são enviados tanto para importação quanto para exportação. Então, quando eu ingressei no estágio, né, eu tive alguns objetivos, assim, bem específicos, que me foram atribuídos pela minha gestora e pelo pessoal do laboratório. Então, o primeiro deles era aprender as técnicas de controle de qualidade de amendoim. Eu tinha um breve conhecimento, né, devido às nossas aulas dentro da universidade. Então, com o estágio, foi uma forma de eu conseguir aprofundar esses conhecimentos e entender um pouco mais como é que funciona. A realização da análise, né, da aflatoxina, que ela é uma toxina extremamente cancerígena e tóxica. Então, ter esse controle, ter essa análise é algo, assim, extremamente importante, no qual também eu não tinha um conhecimento tão profundo sobre, e aplicar, né, os conhecimentos laboratoriais que nós temos durante nossa graduação. Então, todas as aulas de química, bioquímica, todas as aulas práticas me serviram para que eu pudesse aprender sobre as vidrarias, os processos, como funciona, higiene, cuidado, e também contribuir para a segurança alimentar, que é o foco principal de todas as análises, né, e o principal foco do estágio. Então, eu desenvolvi, digamos, 3 principais atividades, né. Então, a primeira delas foi a recepção e o preparo das amostras. Então, o benefício, eles nos levavam, né, então, as amostras desses amendoim já descascado, então eu passava pelo processo de moagem, filtração, e em seguida a gente fazia, né, a extração da aflo. Todos esses processos, eles nos foram ensinados, né, de forma, assim, bem clara e concisa, tanto pela nossa supervisora de estágio, tanto pelo responsável do laboratório, que na época era o Marcelo, inclusive ex-aluno aqui da Unesp, Marcelo Martins, perdão. Então, ele que fez todo esse acompanhamento com a gente. Nós tivemos uma semana de treinamento, porque ele é um processo, por mais que ele seja repetitivo, ele é um processo que nós temos que ter o máximo de atenção, né? Porque qualquer erro implica uma contaminação, seja ela cruzada, e que acaba acarretando no prejuízo final, né? Além dos registros e resultados, então, esses resultados, eles saíam através do HPLC, que era o aparelho utilizado, inclusive nós temos um no laboratório também, e quem ficava responsável, né, por passar esses dados, mostrar os gráficos aos produtores, era a nossa chefe do laboratório, por serem dados sigilosos. Então, nós, como estagiários, a gente não tinha o acesso a esses registros, então, ela que passava, mas ela sempre nos explicou como é que funcionava, o que significava, né, cada uma das curvas, os níveis de aflo que eram identificados, e todos os processos que deveriam ser executados após os resultados, né? Então, se tinha um número muito alto, havia uma conversa com os produtores, analisávamos onde que estava tendo essa contaminação e passado para eles, né? Em relação aos meus resultados e as minhas contribuições ao longo do estágio, então eu fiz ali um período de estágio durante 3 a 4 meses, mais ou menos, e nesse período de safra a gente realizou mais de 2.000 amostras, tanto de municípios próximos quanto de benefícios. Então, nós tínhamos amostras que iam para o Egito, Dubai, que ficavam tanto no estado de São Paulo, iam para demais estados, Minas Gerais, Mato Grosso. A garantia, né, da qualidade desses produtos, não somente para os produtores, mas para os associados também. É importante também entender a conformidade com os limites legais da AFLO. Então, geralmente, para os países que necessitavam de exportação, esse número ele chegava a ser um pouco menor. Infelizmente, aqui para o Brasil, a quantidade de limite de AFLO ela chegava a ser 3 vezes superior, né, o que é aceito. E além da redução, né, de riscos para os consumidores, como eu mencionei anteriormente, uma toxina extremamente tóxica e muito prejudicial. Então, ter esse controle, ter esses parâmetros pré-estabelecidos é muito importante. E quando ocorria, né, de ter esses
limites muito altos de aflo, essas sacas de amendoim, elas eram destinadas para diferentes produções. Então, quanto menor ou zero o nível de aflo, ele era destinado à produção de alimentos, e quanto maior, era destinado à produção de óleos, né? Então, isso acarretava diretamente no valor da saca, chegando a ter uma diminuição aí de mais de 40% no valor que era vendido o material desse produtor. Então, por isso, a importância, né? E esse material, ele só era exportado ou importado depois que passasse por esse teste. Em relação aos aprendizados, né, então, como eu mencionei, a parte técnica de laboratório, então, todo o manuseio, todas as normas, todas as seguranças, né, que eram sempre implicadas a nós tínhamos que manter o maior rigor possível, justamente para não haver uma contaminação da nossa parte. A questão de pessoal, né, então, durante meu estágio, nós rodávamos muito turno, então, rodava desde as 5 da manhã até as 10 da noite. Então, essa questão de trabalho, equipe e comunicação é extremamente importante, porque a gente não pode pensar somente em nós, e sim no coletivo. Não dá para eu deixar o laboratório todo organizado enquanto eu trabalho, e quando vai trocar de turno, eu deixar para o próximo de qualquer forma. Então, é importante essa questão de organização, ter a responsabilidade do trabalho em equipe, caso ocorra algum erro, chegar e comentar, até porque nós somos estagiários, então nós estamos aprendendo também, né? E em relação às aplicações, né, mencionadas no curso de Engenharia de Biosistemas, essa questão da microbiologia, né, dos alimentos, a biossegurança e a qualidade industrial. Até então era um tópico que eu não tinha tanto conhecimento, nem tanto embasamento, e através do estágio foi uma oportunidade de eu conseguir adquirir todos esses conhecimentos. Em relação às conclusões, né, que eu tirei nesse período de estágio, por mais que seja curto, foi um estágio muito enriquecedor. Então, ele foi essencial, né, para que eu conseguisse ter algumas aplicações na parte de engenharia de biosistemas. Contribui muito para a minha formação, né, como engenheira, o foco da segurança alimentar e a qualidade agroindustrial, o que me gerou novas perspectivas sobre os caminhos que eu gostaria de seguir em diante. Desde o início da graduação, eu sempre trabalhei muito com a área animal, e ter essa questão de qualidade, desse controle, trabalhar mesmo na indústria foi algo que me despertou o interesse, então eu tenho muita vontade de seguir também nesse meio e talvez atrelar a área animal, que é uma área que eu realmente gosto e trabalho há bastante tempo. E foi um estágio, assim, por mais que fosse um período curto, foi muito enriquecedor e que me trouxe uma bagagem muito significativa. Enfim, gostaria de agradecer, né, a todos da faculdade, que sempre me apoiaram, me acolheram e me deram todo o suporte necessário. A Camab, todos os supervisores que tiveram toda a paciência, o cuidado, o respeito para tratar com a gente. A minha orientadora de estágio, de TCC, de tudo, a professora Priscila, tantos meus amigos e famílias. E foi mencionado no início da apresentação se nós fomos efetivados ou não. Não houve efetivação, porque esse estágio ele ocorre somente no período da safra. Então, tem uma duração ali de 5, 4 meses, dependendo do volume de amostras. Então, é contratado um volume de estagiários, então é, inclusive, bem bacana, né, para quem quer fazer um estágio mais curto, tem uma boa flexibilidade de horários, então tinha uma carga horária de 8 horas e de 6 horas diárias, então variava de acordo com as demandas, se tinha disciplinas na faculdade e tudo mais, mas tem oportunidades, né, para caso você queira ingressar ali mesmo na indústria, em outros setores, através de envio de currículos, entrevistas e afins. E foi isso minha apresentação.